how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá. Bem-vindos ao Sintonizando Saúde, é sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre os florais de Bach. Muitas pessoas me telefonaram e eu percebo que existe ainda muita insegurança quanto a essa questão de conseguir perceber qual seria o floral ideal, um pouco de medo também. E também um pouco de, como eu falei, insegurança quanto a saber qual seria o ideal e como é que se processa, como funciona isso. Essa coisa que na época era nova e hoje em dia continua sendo novo, né? Da ideia do sintoma como uma tradução do que se passa na nossa mente, né? Então, o Dr. Eduard Bach, eu falei isso já quando eu apresentei ele para vocês, como ele era médico muito conhecido, muito respeitado na Inglaterra, ele tinha acesso livre às universidades e dava muitas aulas sobre, passando esse conhecimento novo que ele tinha descoberto nas universidades, nas faculdades de medicina. E ele, numa dessas palestras que ele deu, num desses cursos que ele deu, ele contou o que ele chamou a história dos viajantes. Eu achei que seria legal se eu passasse essa história para vocês hoje, até mesmo antes da filosofia dele, porque ia dar uma compreensão melhor de como é que funciona, de como é que funcionam os florais, de como é que se processa esse trabalho com os florais. Então, nós vamos contar, né, hoje essa historinha que ele contou em 1934. Em 1934, quando ele deu essa palestra, ele tinha descoberto os 12 curadores, foram os 12 primeiros florais, que ele fez, um para cada temperamento, que ele percebeu que existiam 12 temperamentos principais. Depois ele fez mais 7 auxiliares, que seriam suportes, né, para esses temperamentos, alguns sintomas a mais que ele começou a perceber. Isso até 1934. Só em 1935 que ele sentiu necessidade de acrescentar mais 19 florais. E aí foi que se completaram os 38 florais que formam hoje os florais de Bach. São 38 mais o Rescue, e hoje em dia também mais o Rescue Sleep, né? Que eu já falei para vocês num programa anterior, desses dois, o Rescue e o Rescue Sleep. Os 38 nós vamos falar mais detalhadamente nos programas à frente, né? Sobre cada um desses 38 florais. Mas hoje eu vou contar essa historinha que abrange esses primeiros que ele descobriu até 1934, que na verdade foram 19 florais, mas a historinha dele ele fez com 16 florais, que seriam os 16 viajantes. Então essa é a historinha dos viajantes. Ele fala de 16 viajantes que resolveram fazer uma viagem juntos. E no decorrer dessa viagem, ele vai falando como cada um desses 16 viajantes reagiu. Cada reação dessa é um floral específico, e isso vai facilitar não só vocês terem compreensão de como é que funciona o processo do floral, né? Como é que vocês vão perceber para vocês mesmos qual seria o floral adequado, mas também de já estar inserido em algum floral específico, porque eu vou falar o nome de cada um deles cada vez que eu for contar a reação do viajante. E depois nós vamos falar detalhadamente sobre cada um desses. Quer dizer, a função básica
é vocês terem uma noção geral de como é que funciona esse processo com os florais de Bach, né? Então, nesse início da jornada que esses 16 viajantes resolveram fazer, tudo foi muito bem, tudo começou bem. Mas, logo após que a jornada começou, logo bem no início, assim, sem ter nenhum motivo para isso, né? Um desses viajantes, que se chamava Agrímone, ele começou a se preocupar e achando que não estava no caminho certo, sem justificativa nenhuma, sem motivo nenhum, né? Então, esse Agrímone é exatamente esse tipo de comportamento. Aí eu vou pedir ao Ronaldo para colocar a imagem 1, que é o Agrímone. Esse é o Agrímone, essa é a flor do Agrímone com que é feito esse floral, que seria específico o tipo de pessoa bem-humorada que oculta tormentos mentais e aflições, está sempre sendo afligido por elas. Agora, para as outras pessoas, ela sempre aparenta alegria e despreocupação. Isso seria com Agrímone, exatamente. Então, esse é o tipo de pessoa Agrímone. É pessoa bem-humorada que oculta tormentos mentais e aflições que sempre o afligem, mas ele, para as outras pessoas, vai sempre aparentar muita alegria e despreocupação. Ele vai guardar isso consigo mesmo. E logo no começo, assim, sem ter necessidade de se preocupar ainda, não é dizer que andaram muito tempo e não conseguiam encontrar o caminho, não. Logo de início, ele começou a achar, nós não estamos no caminho certo. Ele já começou a ter esse tipo de preocupação. Algum tempo depois, né, durante a tarde, conforme eles iam penetrando pela floresta, pelas sombras da floresta, o Mimulus começou a ficar com medo que eles tivessem perdido a trilha. Essa é a florzinha do Mimulus. Então, isso já depois de algum tempo, quando eles ele começou assim, a desconfiar que não, de repente eles poderiam não estar na trilha certa. Então, o Mimulus é exatamente o tipo de pessoa que tem um medo ou uma ansiedade, mas de origem conhecida. Já havia uma certa justificativa para ele começar a ficar preocupado. Mas ele ainda esconde o seu medo. Só que, diferente do Agrímone, ele esconde o seu medo por acanhamento e por timidez, né? Ele não esconde tentando aparentar alegria, despreocupação. É um tipo de reação diferente. Eu estou lembrando que eu estou falando de todos como se fossem só viajantes. Estou falando rapidamente de cada um para a gente contar hoje, dá tempo da gente contar a historinha. Depois, a cada programa, eu vou falar detalhadamente sobre cada um deles e aí as pessoas vão ter mais possibilidade de se perceberem ou não. É importante, eu vou frisar ainda, que a pessoa procure não se misturar com as suas emoções na hora que for fazer esse trabalho de percepção de qual seria o floral que ela estaria necessitando, porque senão a gente vai achar que tem que tomar todos, não um ou dois, vai ter que tomar todos eles, né? Então, ter essa preocupação de não se misturar com as próprias emoções, tentar ficar de fora, se esvaziar, né? Mas vamos continuar a nossa historinha. Quando o sol se pôs e as sombras aumentaram e os ruídos noturnos da floresta começaram a ser ouvidos, Rock Rose ficou apavorado em estado de pânico. Esse é o Rock Rose. Então, eles já tarde, quando realmente começaram a achar que não estavam no caminho certo, ele entrou simplesmente em estado de pânico. Então, o Rock Rose é a pessoa que tem pânico ou terror extremo. E sente-se, né, quando tem isso, como se não houvesse nenhum tipo de esperança. E essa reação dele, no caso agora do Rock Rose, é facilmente percebida pelas outras pessoas, facilmente percebida, né? Diferente dos outros dois anteriores, né?
Bom, no meio da noite, quando estava tudo escuro, Gorce perdeu completamente a esperança e disse: não posso prosseguir. Continuem vocês, que eu ficarei aqui até que a morte venha e alivie o meu sofrimento. Esse é o Gorce, né? Gorce é o tipo, essa florzinha do Gorce. Gorce é o tipo de pessoa que perdeu toda a fé e garante a todo mundo que não há nada que possa ser feito por ela e ela não tem mais solução. A situação dela não tem solução possível e normalmente essas pessoas elas tendem a ficar muito apáticas e sem perspectivas, sem visão de futuro, sem nenhuma ambição para o futuro, nada. Elas tendem a entrar em estado de desânimo completo e de apatia. Bom, enquanto isso, por outro lado, Oak, embora sentindo que todos estavam perdidos e que nunca mais veriam novamente a luz do sol, disse impetuosamente: eu lutarei até o fim. Né? O Oak, é bom lembrar aqui, que o Oak, na verdade, ele é o carvalho, né? É a planta do carvalho, né? Essa é a flor, né? do carvalho. Bom, mais à frente, Escleranthus tinha alguma esperança, mas às vezes sofria muito de incerteza e de indecisão também. Ele primeiro achava que tinha que se seguir um caminho, depois ele mudava de ideia, achava que não era aquele, achava que era outro. Então, extremamente inseguro e indeciso, né? Sempre incerto. Então, Escleranthus é a pessoa muito insegura, inconstante e indecisa, que esconde, na verdade, o Escleranthus ele esconde essa sua hesitação das outras pessoas, tá? Bom, Clematis, no entanto, ela seguia tranquila e pacientemente, muito pouco preocupada se iria acabar caindo no sono de tédio ou se sairia da floresta. Então, o Clematis é a pessoa sem interesse no presente, que praticamente vive sua vida no futuro. Elas normalmente são pessoas sonolentas, muito sonolentas, e também extremamente desatentas. É um excelente remédio para a falta de atenção, principalmente em crianças, né? Eles não conseguem centrar e têm um interesse centrado no momento presente, nas atividades do presente, né? Normalmente divagam, extrapolam, como poderia ser, coisas desse tipo. Enquanto isso, Gentian algumas vezes animava bastante o grupo, porém outras vezes caía num estado profundo de desânimo e depressão. Então, exatamente essa é a pessoa pessimista, a pessoa cética, que desanima com facilidade, que desencoraja e desiste diante de qualquer dificuldade, ela já está desistindo, né? Esse seria o Gentian. Bom, os outros viajantes, todos esses que nós falamos até agora, sempre tem uma conotação de medo na história. Os outros, eles não sentiam medo e não queriam, eles queriam ajudar os seus companheiros, a intenção era para que não desistissem da viagem, né? E um deles era Heather. Ele tinha muita certeza de conhecer o caminho e queria que todos o seguissem. Então, na realidade, o Heather é aquela pessoa egocêntrica que só se preocupa consigo mesmo, né? A sua opinião é verdadeira, ela é que está certa e todo mundo tem que segui-la, né? E ir atrás. Ela não tem a sua opinião simplesmente e vive bem com ela, né? Ela quer que os outros façam o que ela quer, né? Bom, um outro, também um pouco semelhante, era o Chicory, que não se preocupava com o fim da viagem, demonstrando preocupação
todo o tempo se os seus companheiros estavam com dor no pés, se eles estavam cansados, se eles tinham comida suficiente para se alimentar. Era uma preocupação constante com os outros, né? Eu falei que é um pouco semelhante ao anterior, porque existe uma vontade, uma necessidade muito grande de dominar a situação, né? O Chicorée é aquela pessoa que tem uma preocupação possessiva com os outros, né? É um temperamento muito egoísta e que sente prazer de manipular os outros, e ele não mostra isso, ele mostra como sendo a maneira que ele passa isso, é como sendo, se preocupa com os outros, que ele quer ajudar, ele tenta manipular os outros à sua vontade, né? Mas ele tem um discurso de preocupação, e ele usa da autopiedade quando não consegue corrigir os outros ao seu modo de pensar. Então ele usa esse outro tipo de manipulação, de pobre coitado, mas com a intenção, nesse caso, um pobre coitado com a intenção de poder manipular os outros, né? Ou então usar esse discurso de que eu estou me preocupando com fulano, com cicrano, com beltrano, mas na verdade o que ele quer é comandar e ter um controle total da situação, né? Bom, o 11º viajante era o Cerato. O Cerato não tinha confiança no seu próprio julgamento e queria tentar todos os caminhos para se certificar de que eles não trilhassem o caminho errado, né? Esse era o Cerato, é aquela pessoa insegura que busca o conselho e a confirmação nos outros. É uma pessoa que não acredita na própria capacidade, mas atua. É uma pessoa atuante se for incentivado. Ela com incentivo funciona bem, mas sem incentivo ela fica completamente insegura e não consegue agir. O 12º viajante era o Centauri. O Centauri era pequeno e dócil e queria tornar mais leve o fardo dos outros. Então, ele queria tanto tornar o fardo dos outros mais leve que ele estava disposto a carregar a bagagem deles. Infelizmente, ele acabava sempre, né, pela ingenuidade dele, carregando o fardo daqueles que eram mais capazes para carregar esse fardo. Porque normalmente eram esses que pediam mais fortes, né? Esses que falavam mais, se colocavam mais, ele acabava sempre carregando os fardos de quem não precisava disso, de quem não tinha essa necessidade. O Centauri, então, são as pessoas incapazes, que têm muita dificuldade de dizer não, que têm falta de iniciativa e são facilmente influenciáveis. São pessoas subservientes, que têm necessidade de serem aceitas e se submete aos que consideram mais fortes. Normalmente, essa dificuldade de dizer não acontece porque a pessoa sente necessidade de ser aceita e a insegurança dela faz com que ela simplesmente acate tudo, aceite tudo. Interiormente ela está achando que dessa forma é uma forma em que ela vai ser aceita pelas outras pessoas. Se ela se subjugar a elas, eles vão aceitá-la, né? Bom, o 13º viajante era o Rock Water, eu falei para vocês, é a água da montanha. E o Rock Water, ele ficava ansioso para ajudar todo mundo, mas ele criticava todos o tempo todo, dizendo o que eles estavam fazendo de errado, em vez de ele mostrar o caminho, porque o Rock Water, ele sabia o caminho, ele sabia como proceder para chegar ao final da caminhada. Mas ele, em vez de mostrar simplesmente o caminho, ele criticava todo mundo, ele julgava todo mundo o tempo todo. Então, o Rock Water é exatamente essas pessoas que são muito austeras e intransigentes. Elas são austeras e intransigentes não só com os outros, mas também consigo mesmas. E normalmente essas pessoas, elas se reprimem e se martirizam muito, né? Assim como elas são extremamente intransigentes e austeras com as outras pessoas, elas também são muito intransigentes e austeras com elas mesmas, né? O nosso 14º viajante era o Vervain.
Vervain, ele conhecia o caminho, mas apesar, ele se sentia um pouco confuso. Ele ficava assim confuso, né? Ele sabia o caminho, mas se sentia confuso, mas acabava sempre acertando o caminho, a trilha correta. Então é a pessoa que ele sofre, não é insegurança tanto por insegurança, mas por tensão e ansiedade que ele fica com essa indecisão. Ele se esforça excessivamente e as opiniões são muito rígidas. Então a rigidez é tão grande que às vezes ele fica confuso, indeciso de qual decisão tomar, né? Mas no fundo ele acabava acertando o caminho. O 15º é Impatience. Impatience é um floral simplesmente maravilhoso. O Impatience ele conhecia bem o caminho, mas ele ficava impaciente e achava que os outros eram extremamente lentos e não conseguiam acompanhá-lo, né? O Impatience, eu acho que, no fundo, muitas pessoas precisam de Impatience. É um floral que, em algum momento, sempre vai bem. Eu já precisei muito de Impatience e eu digo que foi um floral assim, dos que mais me auxiliou, né? Extremamente impaciente e intolerante, porque eu tenho um raciocínio rápido e eu achava que todo mundo tinha que ter também, e também ser rápido, fazer as coisas rápidas, com perfeição. E mesmo que você, independente de você trabalhar essas outras questões, de você querer que as pessoas façam tudo de uma forma correta, da melhor forma possível, o Impatience ajuda você, porque ele vai te dar um pouco mais de complacência, né? E isso é muito bom, até para ajudar nas outras questões, né? Então, ele é muito bom. O Impatience é aquela pessoa impaciente, facilmente irritável, com reações exageradas, né? Esse é o Impatience. E nosso 16º viajante era o Water Violet. Era o nosso último viajante. Ele já havia percorrido aquele caminho antes várias vezes. Ele conhecia muito bem a trilha certa. No entanto, isso fazia com que ele se sentisse orgulhoso, né? E se sentisse também, se posicionava de uma forma arrogante, julgando os outros viajantes inferiores, né? Pelo fato de ele ter aquele conhecimento e os outros não. Sem que os outros entendessem o porquê disso, qual o sentido dele ficar dessa forma só porque ele já tinha feito aquele caminho antes e conhecia, né? Mas esse é o comportamento exatamente do Water Violet, aquela pessoa orgulhosa, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa talentosa, mas ela metaboliza isso dentro dela, isso funciona dentro dela como uma forma de se sentir orgulhosa, de se sentir superior aos demais, né? Mas normalmente são pessoas que apreciam ficar sozinhas também. Isso é uma característica do Water Violet. Muito bem. No final, né, disso tudo, todos conseguiram atravessar a floresta. Agora, eles trabalhavam como guias para os outros viajantes que nunca haviam feito aquela viagem antes. Eles eram bons guias, porque eles sabiam que existe um caminho e que a escuridão da floresta é simplesmente feita pelas sombras da noite. Eles caminham como heróis destemidos e cada um dos 16 viajantes agora passaram a ensinar da sua própria maneira a lição que aprenderam. E eles passaram a ensinar os novos viajantes com o seu próprio exemplo. Então agora, isso que a gente vai fazer agora vai ser um grande auxílio para vocês perceberem melhor como funciona na verdade os florais. Como você pode, no mesmo floral, né, você vai ter o lado positivo e o lado negativo desse floral. Você pode até mesmo, pelas coisas positivas que você tem, perceber qual seria um floral que seria bom para você, porque muitas vezes quando falei aqui sobre doenças em um programa atrás, alguns programas atrás, eu coloquei bem claro a questão do como nós somos e como nós estamos. Nós somos alguma coisa. Você pode ser
é uma pessoa que tem certos dons, cada um tem os seus dons. Tem mais facilidade para uma coisa e menos para outras. É uma pessoa que fala mais, a outra fala menos. Uma aprecia ficar sozinha, a outra aprecia menos. Cada um é de uma forma. Somos todos diferentes. Não existe na face da Terra duas pessoas iguais. Tá? Somos únicos, somos singularidades. Só que, muitas vezes, no lidar do nosso cotidiano, em função da nossa criação, nós vamos nos alterando, nós vamos mudando. Né? O processo de ser saudável é um resgate de si mesmo. Nós começarmos a ter contato com aquele nosso eu que muitas vezes está lá dentro, está reprimido, está aprisionado, está encoberto, tão aprisionado, que nós mesmos não conseguimos ter acesso a ele. Nós mesmos temos essa dificuldade. Né? Essa busca de si mesmo é que é o processo, é igual ao processo de busca de saúde, porque à medida que nós somos nós mesmos, nós não somos mais doentes. Quando estamos doentes é o modo como nós estamos, não o que nós somos. Eu me lembro, inclusive, num dos programas, de alertar uma coisa que acontece muito com as pessoas. Essa facilidade que se tem de uma pessoa, por exemplo, estar com uma doença e ela deixa de se sentir aquela pessoa que ela é e passa a se sentir aquela pessoa que ela está. Ela deixa de ser, vamos dizer, uma pessoa chamada Maria, ela passa a não se entender mais como sendo a Maria. Vamos supor que essa pessoa chamada Maria seja uma pessoa que esteja com diabetes. Eu recebi aqui um bilhetinho, eu vou falar daqui a pouco sobre essa questão do diabetes. Então, é Muniz, se eu não me engano, que está aqui escrito, do Carangola. Então, vamos supor que o risco que se corre, por exemplo, o Muniz, ele está com diabetes. Ele não é uma diabetes ambulante, de forma alguma. Ele tem dons maravilhosos, ele tem coisas maravilhosas dentro dele, e resgatar a saúde é resgatar esses dons. Parar de se sentir, eu não estou dizendo, Muniz, que você se sente assim, eu só usei o seu nome, mas vamos voltar então para Maria. A Maria vai ter que parar de se sentir uma diabetes ambulante, né? E começar a se sentir que ela é uma pessoa com dons maravilhosos, com potenciais fantásticos, e que ela pode resgatar isso, né? Que ela pode trazer isso de volta. No caso da diabetes, inclusive, tem a ver, não é à toa que a diabetes tem a ver com açúcar, porque o diabetes, na verdade, o pâncreas não está processando o açúcar, a glicose, do jeito como deveria, né? Então a glicose não é processada e vai sair de outras formas, vai para o sangue. Então, na verdade, por que tem a ver? Por que eu falei? Porque é doçura. Muitas vezes existe uma tendência muito grande às dificuldades da vida, aos percalços que a gente passa, as coisas que a gente vê acontecer à nossa volta, e muitas vezes coisas que nos aconteceram no passado e que ainda estão na nossa cabeça, essas coisas vão se somando, né? E a gente fica, não é exatamente desânimo, né? É uma tristeza que a gente fica, uma tristeza por isso tudo, que faz a gente diminuir um pouco essa gana de viver, né? Então o diabetes é isso, é como se essa gana de viver, né? Esse sentir a vida doce, né? Escapa um pouco, foge por entre os nossos dedos. E aí acontece que o pâncreas vai, como dizia o Dr. Bach, ele dizia, o sintoma é a tradução do que se passa na mente, a frase é dele, né? Então, isso vai se processar, né? O sintoma vai ser exatamente a mesma coisa, né? O açúcar vai começar a não ser processado. A alegria deixa de ser processada pelo nosso corpo, porque ela está deixando de ser processada pela nossa mente. A gente deixa essa gana, essa ânsia de viver um pouco de lado e sente uma certa tristeza, um certo desânimo, que pode acontecer de várias formas. Muitas pessoas passam por isso simplesmente se fechando em si mesmas,
outras passam por isso só fazendo o que os outros querem, deixando de lado as suas próprias necessidades, as suas próprias vontades. E quando eu falo necessidade, eu não estou me referindo às necessidades que a gente rotula como necessidade só, não. Eu estou falando de, muitas vezes, é muito importante para você ter certos momentos de lazer com certas coisas que você gosta. Eu já escutei, né? Às vezes eu escuto as pessoas dizendo: eu gosto tanto de jogar, mas minha filha diz que aquilo ali é besteira, eu não posso ficar perdendo tempo com isso. Ué, por que perder tempo? Muitas vezes, né? Um jogo pode ser o remédio para uma doença. Né? Eu vou até falar sobre isso, é que se eu for falar isso agora eu já não vou conseguir terminar a minha historinha. Mas isso é uma coisa importante. Eu sei de casos, eu vi casos já, de que o jogo foi extremamente atuante, foi uma parte fundamental num processo de cura. Porque a pessoa está esparecendo. Se a filha não gosta e acha besteira, o problema é dela. Ela que se distrai de outra forma. Mas se a pessoa gosta de fazer aquilo, é aquilo que ela tem que fazer. E muitas vezes a pessoa não faz, abre mão daquilo para não se aborrecer e acaba entrando num processo que pode ser o de diabetes. Ou seja, tem que dar importância aos próprios gostos, às próprias vontades. Muito bem. Então vamos continuar agora fazendo essa associação dos nossos viajantes, que antes nós falamos neles como estando na viagem e qual foi a reação de cada um. Agora nós vamos falar nos mesmos viajantes já tendo passado pelo processo de aprendizado e tendo despertado para os seus dons interiores e como é que eles vão funcionar então. Nosso primeiro viajante, ele foi o Agrímone, né? E o Agrímone, então, ele libertou-se de todas as preocupações e vivia fazendo brincadeiras com os outros viajantes. Ele simplesmente, aquele Agrímone, eu não sei se vocês lembram, lá foi o primeiro que a gente falou, aquele que mal começou a viagem, ele já estava preocupado. Não tinha motivo nenhum para achar isso, né? Mas ele já estava preocupado achando isso. Então, ele fez uma transformação. E como é que era esse Agrímone, esse temperamento Agrímone? Aquela pessoa que realmente é Agrímone. Ele, num estado patológico, ele vai ser aquilo que a gente falou lá no começo. Agora, ele é uma pessoa livre das preocupações. E vive fazendo brincadeiras com as pessoas, né? Tentando fazer com que as pessoas não se preocupem com as coisas sem ter um motivo para isso, né? A gente não deve nem se preocupar nunca, né? Porque preocupar, a palavra já diz, é preocupar de alguma coisa que ainda não ocorreu, né? Muito bem. O nosso segundo viajante, ele era o Mímulos, né? O Mímulos era aquele que depois de um tempo, ele começou a ficar com medo de que eles tivessem perdido a trilha. Agora, ele simplesmente perdeu todo o medo e mostrava para as pessoas e passava isso para as pessoas, que não existe razão para ter medo. Não vai, você por ter medo, você não vai acertar a trilha. Muitas vezes até o contrário, né? Normalmente é o contrário que acontece. É o medo que faz, você muitas vezes até não estava no caminho certo, fica com tanto medo que acaba fazendo uma opção errada e acaba fazendo uma coisa ruim porque teve medo. Se não tivesse, não teria feito, né? O nosso terceiro viajante era o Rock Rose. E ele agora, nos momentos mais difíceis, ele é extremamente calmo e de uma serena coragem, né? Então é isso que ele passa para os outros viajantes, essa calma serena, essa coragem serena. O nosso quarto viajante era o Gorse. E o Gorse, ele nas noites mais negras da floresta, ele fala aos viajantes das etapas que serão vencidas quando surgir o sol da manhã. Ele que antes tinha medo do escuro, perdeu toda a esperança, não sei se vocês lembram que nós falamos, e queria ficar lá para morrer e porque a morte aliviasse o seu sofrimento, ele
mostrava para os outros viajantes que as trevas da noite, elas simplesmente são precedidas, elas são o que vem antes da manhã, do sol, da luz. É um processo, faz parte, né? E ele passava isso para os viajantes. O seguinte é o Oak. O Oak, que ele dizia sempre, lutarei até o fim, mas ele sentia que estava perdido e que nunca mais veria a luz do sol. Ele agora se mantinha imperturbável, não sentia mais medo durante a pior tempestade e procurava passar para os outros viajantes esse sentimento de confiança, né? O Escleranto, que era o nosso sexto viajante, ele caminhava com inabalável convicção e com plena certeza do caminho que ele tinha que trilhar. O Escleranto, eu não sei se vocês lembram, ele era extremamente inseguro, indeciso. Ele agora tem certeza, né, tem convicção dos seus conhecimentos e ele tem plena certeza do caminho. Ele sabia o caminho e ele sabe que sabe. Ele não fica inseguro, com dúvidas quanto a isso. Nosso sétimo viajante era o Clematis. O Clematis, ele agora está de olhos fixos na meta da chegada, na alegria da chegada. Ele é aquele que não conseguia viver o seu presente. E ele passou a conseguir viver o seu presente com alegria. A alegria de que ele ia alcançar o final da trilha dele, né? Essa modificação ele tentava passar para os viajantes dos quais ele era guia. O Jensen, que foi nosso oitavo viajante, ele não se desanimava ou se desencorajava com nenhuma dificuldade. Qualquer percalço que viesse pelo caminho, ele estimulava os outros e encorajava os outros para que eles iriam conseguir transpor todas as dificuldades. Bom, o nosso nono viajante era o Heather. O Heather aprendeu que cada viajante deve seguir o seu próprio caminho e segue silenciosamente na frente para mostrar como isso é feito. O Heather, eu não sei se vocês lembram, ele tinha muita certeza de que conhecia o caminho, mas precisava ter o controle da situação e todos de seguir. Ele agora demonstrava como ser feito, em vez de tentar impor aos outros, né, os conceitos, as opiniões dele. O nosso décimo era o Chicory. O Chicory, ele agora tentava ajudar. Ele gostava, ele tinha muito prazer em ajudar. Só que ele só ajudava quando era solicitado. Ele continuava tranquilo, não tinha ansiedade, não tinha essa necessidade possessiva de ajudar o outro para poder ter controle sobre o outro. Ele simplesmente era extremamente prestativo e, quando solicitado, ele ajudava. Mas, quando não era, ele respeitava o limite e o direito do outro. Ele não interferia, né? O 11º viajante era o Cerato. O Cerato, ele conhece bem as boas e as pequenas trilhas, que não levam a parte alguma. Ele conhecia as trilhas boas e ele conhecia as pequenas trilhas ruins que não levavam a parte alguma. Ele agora tinha clareza a respeito disso, ele tinha confiança no próprio julgamento, ele não ficava indeciso e incerto quanto a isso. 12º era Centauri. O Centauri, ele sempre buscava as pessoas que são mais fracas e que julgam o seu fardo pesado e ele os ajudava a carregar. Agora, ele não agia mais da forma que ele agia antes, incapaz de dizer não e sendo explorado. Ele simplesmente era a pessoa prestativa que ele era, só que agora ele esperava, né, para que as pessoas que necessitavam realmente da ajuda pudessem ser ajudadas por ele.
Se não fosse o caso, ele diria não com tranquilidade, né? O Rock Oda, ele agora não acusava mais. Ele passava o tempo encorajando as pessoas e não acusava mais elas, né? Ele mudou o perfil dele e o que ele antes fazia de estar sempre criticando, ele conhecia bem o caminho, mas todo o processo dele de mostrar o caminho era criticando o que a pessoa estava fazendo. Agora ele procurava mostrar como era o caminho certo e encorajava as pessoas a seguirem por aquele caminho. O nosso 14º viajante é o Vervae. O Vervae, ele não parou, não prega mais sermões. E, silenciosamente, ele vai na frente e vai mostrando o caminho. Esse é o Vervae, que conhecia o caminho, mas se sentia um pouco confuso e fazia aquele discurso confuso. Agora, ele não usava mais esse tipo de processo e ele seguia, ele conhecia o caminho, ele seguia silenciosamente na frente, seguindo o caminho, sem fazer discursos, né? Bom, chegamos no Impétiens, que é o nosso 15º viajante. O Impétiens agora, ele mantinha o seu passo, ele passa a manter o seu passo e muitas vezes, né, como ele tem uma capacidade muito grande, o Impétiens é uma pessoa extremamente capaz, mas que se irrita com facilidade por achar que as outras pessoas não conseguem ter a mesma capacidade, a mesma desenvoltura dele, ele muitas vezes agora, quando percebe que a pessoa não tem essa capacidade, não faz parte do potencial daquela pessoa, essa agilidade, ele muitas vezes até diminuía seu passo para ir atrás e acompanhar as pessoas que tinham mais dificuldade de andar com rapidez, né? Quer dizer, esse é o processo, a transformação que o Impétiens sofreu. Eu espero que vocês estejam percebendo que é o processo de transformação. A pessoa antes de tomar o Impétiens, como seria, que tipo de temperamento, que tipo de reação, que viajante precisaria dele e a transformação que ele sofre com o uso no caso, da flor Impétiens, né? E chegamos ao nosso último, o Water-Violet, aquele que era orgulhoso e prepotente. O Water-Violet, ele agora age mais como um anjo do que como um homem. E ele passeia pelo meio do grupo como se fosse um sopro de vento ou um raio de sol glorioso, abençoando a todos, né? É uma pessoa, o Water-Violet, uma pessoa que é inteligente, talentosa, né? Mas que tem essa tendência, é uma pessoa que tem uma tendência também a ficar isolada, aprecia ficar só, e em vez de usar isso de uma forma positiva, como uma forma de crescimento, ele tendia a considerar as outras pessoas inferiores a eles, por muitas vezes não terem essa capacidade, né? Agora, ele pega esse potencial que ele tem, essa energia que ele consegue captar por conseguir se isolar das pessoas e ter um crescimento interior, ele passa a usar isso para si, trabalhar junto com as pessoas também. E, como diz a frase do próprio doutor Dubai, eu achei muito bonita, ele passeia pelo meio do grupo como um sopro de vento ou como um raio glorioso de sol, abençoando a todos, né? Então, esse é o Water-Violet, é o nosso 16º viajantes. Eu espero que tenha ficado claro, né, essa relação que existe do estado do viajante antes, né, como ele era, e qual o efeito do floral no que ele se transforma, né? Então, uma pessoa que, por exemplo, tem experiência de certas coisas do estado positivo, ele pode, no momento, estar num estado negativo. E aí esse seria o floral indicado para ela. Claro que existem coisas que se destacam em nós, sem sombra de dúvida, mas podem existir mais de uma coisa que esteja se destacando num certo momento. Então, como eu já falei em outro programa, eu acho que até 4 florais no mesmo vidrinho é uma coisa viável, aceitável. O Dr. Bach também pensava da mesma forma.
Eu não acredito que se deva trabalhar muitas coisas ao mesmo tempo, né? E o tempo de um vidro de floral, que pode ser manipulado na farmácia, é algo de em torno de um mês. O que a pessoa faz no próximo vidro, ela não precisa fazer dos mesmos. Ela pode alterar à medida que ela vai se modificando, à medida que ela vai a tornando ao que ela é, né? À medida que ela vai deixando, como eu falei agora há pouco, à medida que ela vai deixando de ser o que ela está naquele momento, e ela vai se transformando no que ela é, voltando a ser, na verdade, o que ela pode ir fazendo essas modificações, né? Alguma coisa na pessoa que chama mais atenção no primeiro momento seria, vamos dizer, o impatience. Ela está muito impaciente, muito intransigente, e à medida que ela for mudando, ela pode já largar esse de lado e vendo as outras coisas que vão surgindo, como se fosse mais ou menos cascas de cebola, né? Você tira a primeira casca e vem a outra e vem a outra. O processo é mais ou menos semelhante. A gente vai tirando as cascas até conseguir chegar no nosso eu interior, na nossa real essência, verdadeira essência, né? Bom, eu vou falar aqui rapidamente da diabetes. Eu vou fazer um programa falando sobre diabetes. É uma coisa interessante, muitas pessoas têm esse problema, mas em relação ao Muniz da Carangola, uma das coisas que eu acho, assim, duas das coisas que eu acho mais importantes para diabetes, uma de fácil acesso, tanto nas freiras do Santa Catarina, como nas freiras da Igreja de Santo Antônio. A Edna, lá do Santo Antônio. Eu vou trazer a Edna aqui para mostrar para vocês o trabalho dela. E ela tem lá pronta isso, que é a lobeira, a fruta do lobo. A fruta do lobo para diabetes é excelente. Eles têm essa planta, a tintura dela, tanto numa como na outra, e realmente é muito bom, muito bom. Um outro que é muito bom é o jambolão, né? Mas o ideal é ser feito homeopaticamente, teria que ter uma prescrição homeopática dele, né? Porque é feito em farmácia de homeopatia e tem dinamização. Mas o outro a pessoa pode adquirir tanto no Santa Catarina, como lá embaixo, na subida, aquela rua que sobe para ir para a igreja de São Francisco, lá no Alto da Serra. Eles têm lá também esse fruta do lobo, a lobeira. E para diabetes é excelente, excelente. Agora, eu num outro programa vou falar sobre diabetes, colocar sobre essa questão, né? O importante é a pessoa voltar, né? Readquirir alegria para que o pâncreas volte a funcionar, né? A ideia não é você abolir o açúcar e ficar por isso mesmo, porque senão ele morre de vez. Mas isso aí a gente vai falar com calma num outro programa. Não vou esquecer de você, não. Eu vou guardar seu papelzinho e não vou esquecer de você. Agora, para a gente encerrar, eu queria falar deixar uma coisinha para vocês meditarem durante a semana, que é sobre essa questão da diferença entre a pessoa sofrer influência, ou agendamento, né, e a teimosia. Essa diferença que existe, que é sutil, mas existe, né? O que eu chamei de influência ou agendamento é quando você sofre interferência nas suas atitudes, quando você é manipulado, que é o que mais é hoje em dia, né? E a teimosia é quando você tem um apego excessivo às próprias ideias. Você tem um apego às suas ideias. Não é que você tenha clareza de que as suas ideias, como são as suas ideias, e você está em busca da verdade. Ou seja, se as suas ideias não... Você, de repente, observa que elas não são bem assim, você não tem problema de ir avançando, né? Evoluindo nas suas ideias. Não, o caso da teimosia é uma obstinação. Você teima por teimosia, você teima simplesmente por teimosia, muitas vezes por vergonha ou por outros motivos, mas sempre por teimosia. Ou você não quer dar, vamos dizer, como tem muita gente que diz, não quer dar o braço a torcer, né? Muitas vezes até a pessoa, em ciência mesmo, a gente vê isso muito acontecer. A pessoa que apresenta algum trabalho e depois percebe que está errado e continua batendo naquela tecla, mesmo sabendo, isso já existem vários exemplos na humanidade disso, ela continua batendo naquela tecla sabendo que está errado,
porque ela tem vergonha de mostrar. E isso aí me lembra o Stephen Hawking, um dos maiores físicos do mundo. Eu achei isso tão bonito dele, um trabalho que ele fez, uma coisa nova em física que ele apresentou, e uns anos depois ele mesmo apresentou um trabalho provando que aquele que ele tinha provado antes não era daquele jeito, estava errado, ele tinha cometido um erro. Eu achei isso grandioso, né? E isso a gente vê em grandes pessoas. E eu achei isso assim, muito bonito mesmo. Teria até outros exemplos. Eu tive um exemplo bom de um professor meu, quando eu fazia engenharia civil também disso, mas não temos tempo para tudo. Então, eu acho importante a gente perceber que nós podemos nos deixar ser influenciados por não pensar. Né? Isso é Kant. Né? É você não exercitar o seu pensamento, não ter essa autonomia de pensamento. Mas nós também podemos não nos deixar ser influenciados por dois motivos. Agora não é mais por um, a gente deixa ser porque não pensa, mas a gente pode não se deixar ser influenciado por dois motivos. Um, porque usou a cabeça para pensar, aí tem autonomia, né? Mas também pode ser porque é teimoso. Então a gente faz aquilo, né? Não se deixa influenciar, mas não porque não se deixou influenciar, mas porque a gente está teimando, batendo na mesma tecla, e muitas vezes não é por aí. Né? Então, na verdade, não é muito diferente esse você ser influenciado porque não pensa, ou você não ser influenciado simplesmente porque é teimoso. Em ambas as partes não vai ter crescimento nenhum. Você não vai ter aprendizado e, principalmente, não vai existir a capacidade de você viver usando todo o potencial com que Deus te presenteou. Né? Deus te deu uma série de possibilidades para você poder transitar nelas. E, simplesmente, não tem por ter vergonha de você, ou até de perguntar o porquê, e de ir em busca. É para você, esse presente que Deus te deu, esse potencial, todos os potenciais que Deus te deu, é para você seguir em busca de um crescimento, para você poder, como eu disse no programa passado, transitar, trilhar esse caminho em busca da volta da casa para o Pai, né? Então, vamos aproveitar a semana para refletir sobre isso e vamos encerrar com um videozinho bem rapidinho que mostra exatamente tudo isso que eu acabei de falar. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso videozinho. E estamos encerrando por hoje nosso programa. Contamos sempre com vocês. Lembramos também que quem necessitar da babosa, da aloe vera, é só entrar em contato, né, pelo telefone 2237-0720. A babosa é composta de a babosa, mel, geleia real, né? E nós temos essa fórmula. Quem tiver interesse em saber mais sobre isso também pode ter uns livrinhos do Frei, pode consultar os livrinhos, e nós temos esse produto pronto para tomar, né? Bom, nossos horários são nosso programa ao vivo às sextas-feiras às 13 horas, logo após o programa Cidade e Comunidade do Roberto Costa. Nós temos reprises segunda-feira às 3 horas, 15 horas da tarde, e quartas-feiras às 5 horas, 17 horas da tarde. As perguntas podem ser feitas através do e-mail sintonizandosaude@hotmail.com.br. No vídeo está sem o BR, mas
o e-mail tem o brzinho.br no final. Ou através do Facebook, na nossa página Sintonizando Saúde. Vocês podem entrar no Facebook e até a nossa página, podem curtir a nossa página, vão ter acesso a todas as atualizações que nós colocamos nelas. E vocês podem, através dela também, assistir os programas passados, porque todos os programas eu coloco no meu canal no YouTube e passo um ícone para a página do Facebook. Então, é só clicar em cima do programa, vocês podem procurar lá o programa, cliquem em cima e vocês vão poder assistir o programa, qualquer um dos outros, podem poder ver a qualquer horário, qualquer hora, né? Vocês podem também fazer perguntas pelos telefones 2242-9991 ou 2237-0720. O programa também pode ser visto pela TV Vila Imperial, canal 19, no site da emissora, né, que é www.tvvilaimperial.com.br, ou então também através da página TV Vila Imperial no Facebook. Vocês também podem curtir a página TV Vila Imperial, qualquer atualização que seja feita vai direto para vocês, se vocês curtirem a página da TV Vila Imperial. E vocês também podem usar o site, a página do Facebook da TV Vila Imperial para assistir qualquer programa por dispositivo móvel, né? No site normal da internet, na página da internet, vocês podem assistir os programas, mas no Facebook vocês podem ter acesso direto por um dispositivo móvel e assistir o programa, né? Bom, muito obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far, don't worry baby, just call out my name, I'll be there in a hurry.